A primeira pergunta de hoje é NQI homem. É uma pergunta muito interessante, porque existem duas correntes de estudiosos, podemos dizer, que uma do arminianismo, acreditando nessa salvação através da fé, através da perseverança, e outra do calvinismo, acreditando numa salvação já pré-selecionada de indivíduos. Então o nosso ouvinte faz uma pergunta ao pastor muito importante que vai ajudar a esclarecer com certeza as dúvidas de muitos dos nossos ouvintes. Pastor, são alguns homens predestinados à salvação e outros à perdição? Nossa resposta é que é não no sentido absoluto. A predestinação limitaria a expiação de Jesus Cristo. Como eu poderia admitir, pessoalmente, que a morte de Cristo não teve validade para todo ser humano, quando a Bíblia fala a respeito, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, repetindo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é, tempo presente, condenado. Mas quem não crê já está condenado. 1 João 3, 16 a 18. Então, nós sabemos que Jesus morreu por todos, e por isso a nossa colocação de ele ser a propiciação pelos nossos pecados. Faria nulo o livre-arbítrio do homem e constituiria fatalismo, o qual é erro. A salvação sempre é para quem quiser. Tanto é assim que em Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Não fez seleção de classe de pessoas, mas chamou a todos, ficando com o homem a responsabilidade de usar a sua livre vontade para crer nesse que procura recebê-lo para ajudá-lo. Pastor, aproveitando essa pergunta do consulente, por que a Bíblia então fala sobre predestinação, pastor? Para entendermos isso, nós temos que usar o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Escute bem. Porque os que dantes conheceu, então Deus, na sua presciência, tomou conhecimento de certas pessoas que, ouvindo a palavra, elas receberiam a palavra, aceitariam a Jesus como Salvador, e outros que ouviriam, mas rejeitariam, como se deu efetivamente na vida de Jesus e se dá na vida de muitas pessoas. Este texto de Romanos 8, 29, serve para unir a predestinação com a presciência e por conseguinte, para estabelecer seus justos limites. Essa palavra presciência significa conhecimento de antemão. Como diz o Salmo 139, para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se tomar as asas da água, subir ao céu, se fizer a minha cama no Seol, ali tu me verás. Quer dizer, então Deus nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Diz ainda esse Salmo 139, que ele viu os nossos corpos informes, quando dia a dia estava sendo gerado no ventre da mãe. É o que nós lemos na Bíblia. Então, este texto serve para
unir a predestinação com a presciência e, por conseguinte, para estabelecer seus justos limites. Era imprescindível que conhecesse de antemão, e isto naturalmente incluiria o conhecimento de alguns homens que aceitariam e outros que recusariam a sua salvação. Mas Deus, sendo todo-poderoso e onisciente, onipresente, onipotente, deixou o homem absolutamente livre para fazer a sua escolha. De outra forma, ele não puniria os homens por aquilo que inevitavelmente praticariam. Então, a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem são ambos verdades promulgadas pela Bíblia, e ambos existem e operam simultaneamente e sem contradição. Pastor, e o que dizer dessa declaração? Se Cristo morreu por todos os homens, então todos serão salvos? Cristo morreu em lugar de todos, possibilitando a salvação de todos os homens. Ele também deseja a salvação de todos os homens. Entretanto, o homem é dotado de livre-arbítrio e cada homem terá que decidir por si se aceitará ou não o dom gratuito da vida eterna, como lemos em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então há meios de salvação para toda a humanidade. E a vontade de Deus é que o inferno ficasse despovoado. Ainda, nós lemos na Bíblia Sagrada, em Marcos 16, versículos 15 e 16, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pastor, então seria incoerente da nossa parte afirmarmos que Jesus ofereceu um sacrifício limitado, uma expiação limitada, pastor? Do oferecimento de Deus para nós é absoluta. Como acabamos de ler, vinde a mim todos, sem exceção. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo somos nós, de uma maneira inexplicável. Por que não aceitar? Agora, pastor, quem toma a iniciativa na salvação de cada pessoa, pastor? O Espírito Santo convence do pecado, dá arrependimento e faculta a vida eterna. E é assim pela graça que somos salvos, não de obras, mas sim pela fé em Jesus. Então, em João capítulo 16, versículos 8 a 11, Jesus mostrou aos discípulos a necessidade de ele partir para o Pai. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. E se eu for, enviar-vos-ei. Qual é o trabalho dele? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Que pecado? O pecado mater da humanidade. A descrença na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do pecado porque não crê em mim. Não creu em Jesus, como acabamos de ler em Marcos 16, 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aí está bem claro, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais, mostrando que Deus, apesar de ser amor, tem indicado um dia para juízo final. Está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. E escapa antes.
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então a prova que Deus vai fazer isso é que o próprio diabo, que era um anjo de luz, se rebelou contra Deus e deixou de ser aquele anjo de luz, se tornou na pessoa que nós conhecemos, Satanás, que quer dizer adversário ou inimigo. Pastor, que parte toma o homem em sua salvação? Todo ser humano precisa receber um amor à verdade. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que recebem, falando aqui do anticristo, que quando fechar-se a porta, depois do arrebatamento da igreja, surgirá um ente com um caráter mundial, poder político, econômico e religioso. Vai dominar o mundo e vai ter serviçais que vão fazer milagres a ponto de descer fogo do céu. E diz então o texto, ele aparecerá com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esse é o problema que está no próprio homem. Não recebe esse apego à verdade de Deus para serem salvos. E nós temos então outros textos, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veio para o que era seus, os judeus, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, filhos por adoção. Nós, filhos por adoção. E aí, aqueles que recusam vão ficar à mercê do juízo.